Lucas, Atos são 2 volumes de autoria do médico amado. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Desde os Pentecostes, o derramado Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Lucas é o único gentio, ou seja, o não-judeu, a ter escrito livros na Bíblia. Ele é o escritor do terceiro evangelho e dos Atos dos Apóstolos. E seus escritos provaram ser historicamente precisos. Entre os evangelhos sinóticos, que retratam a história de Jesus de forma muito semelhante, Lucas retrata a história com um foco diferente. Lucas enfatiza o tema do Espírito Santo em maior magnitude do que os outros evangelhos. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. A lição de hoje é a lição 11. Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. O textual nos diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática nos diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe se encontra Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos que estão nos dando um voto de confiança e em nosso trabalho. E você ainda que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Tem um doguinho latindo, mas vamos continuar. Subtópico 1, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. O Evangelho de Lucas é iniciado pelo Espírito, particularmente no nascimento de Jesus. O batismo, a tentação e o início de seu ministério de falar e curar. Ao contrário dos escritos judeus, as mulheres têm um lugar importante no Evangelho de Lucas. Lucas escreve sobre as mulheres que acompanharam Jesus, como Maria, Madalena, Joana, Marta e Maria, e muitas outras mulheres que usaram seus próprios recursos para ajudar Jesus e seus discípulos. Lucas também escreve sobre o nascimento de Cristo do ponto de vista de Maria, e ela é especialmente importante no Evangelho de Lucas. É apenas no Evangelho de Lucas que a história do anúncio do arcanjo Gabriel a Maria, sua visita a Isabel, a apresentação e o restante de Jesus, da história em Jerusalém, são contados. Para Simeão, justo e devoto, e à espera do consolo de Israel, o Espírito Santo havia revelado a ele que ele deveria ver antes de morrer o Messias aguardado.
O remanescente não era sem nenhuma perspectiva, mas ele tinha essa esperança. E o Espírito Santo, que estava sobre Simeão, deu-lhe essa notável revelação sobre a vinda do Messias, tão esperado. Mas Simeão também foi dirigido em seus movimentos pelo Espírito Santo, pois foi pelo Espírito que ele entrou no templo quando Jesus tinha sido trazido para lá por seus pais. E suas palavras proféticas e sua expressão de prazer sagrado, evidenciando o Espírito pelo qual ele falou. Aqui, então, temos o Espírito Santo enchendo o povo de Deus, descansando sobre eles, revelando a mente de Deus para eles, direcionando seus movimentos, falando através deles. No entanto, tudo isso é claramente o que marcou os caminhos de Deus com o seu povo no tempo do Antigo Testamento. O Espírito Santo ainda não habitava em todas as pessoas, pois este foi reservado para o tempo em que o trabalho da cruz seria concluído. O Espírito Santo ainda não habitava em todas as pessoas, pois este foi reservado para o tempo em que o trabalho da cruz seria concluído. E o Espírito Santo viria como a promessa do Pai de habitar, selar e ungir seus santos e ser o Deus para eles de suas promessas e herança e formar um único corpo e habitar na casa de Deus. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como filho de Deus tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. O Espírito Santo desceu com uma pomba sobre ele. Essa ação do Espírito Santo em Lucas 3:22 nos lembra da pomba que não encontrou lugar para a sola do seu pé e voltou para a arca quando a inundação de águas cobriu a face da terra. Ao redor estava a morte e a devastação, e o único lugar onde a pomba poderia encontrar para descansar era a arca que abrigava Noé e a sua família. O Filho de Deus tinha entrado na cena de morte, onde o homem estava sob o julgamento de Deus justo, o Deus justo e santo, e sobre nenhuma raça de Adão poderia o Espírito de Deus descansar. É verdade que o Espírito Santo se deparou com aqueles através do quais Deus estava agindo, mas nunca houve um símbolo tão manifesto do prazer e favor de Deus, pois o Espírito desceu em forma de corporal e de pomba sobre ele. Deus estava dando evidências visíveis quanto ao sua alegria no homem. O caráter da pomba, sem dúvida, manifestou as características que estariam em evidência na vida de Jesus aqui embaixo. Como evidência visível, havia também a voz do Pai declarando que Jesus era seu filho amado. O filho é quem ele tinha tanta alegria. Somente sobre tal, poderia o Espírito Santo vir dessa maneira, selando como o próprio Deus e ungindo para a missão com a qual Deus lhe confiou. Aqui toda a trindade é encontrada. O Filho em pessoa como homem sobre a terra para fazer a vontade de Deus. O Pai testemunhando publicamente a pessoa do Filho e o Espírito sobre o Filho com o poder de seu testemunho ao Pai neste mundo. Sobre o tópico 3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado para o deserto
Mas enquanto no deserto, ele foi guiado pelo Espírito e sujeito à vontade de Deus em todas as coisas. Não se afirmando, mas em submissão mansa e humilde e a Deus, guiado pelo Espírito, para que tudo pudesse ser forjado no poder do Espírito, para a glória de Deus e a bênção da humanidade. É perspectível que no Evangelho de Mateus, o mesmo ato é visto em seu aspecto rei, pois Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. Mas em Marcos, onde o servo perfeito de Deus é trazido diante de nós, está assim, imediatamente o Espírito o leva para o deserto. O deserto de cada evangelho é claramente estabelecido a maneira da ação do Espírito em relação à tentação do Senhor. Satanás tinha prontamente superado o primeiro homem, Adão, mas ele tinha encontrado um segundo homem totalmente diferente, pois não havia nada nele para o mal, suas tentações poderiam apelar. Um homem que foi inteiramente entregue à vontade de Deus, pensando apenas em Deus e não em si mesmo. O tentador nunca havia encontrado antes todas as suas tentativas de seduzi-lo do caminho da obediência a Deus, provaram ser infrutíferas. A natureza do segundo homem era de farinha fina, misturada com óleo, o pão vivo que desceu do céu. O Espírito Santo entrando em cada pensamento, desejo e movimento de sua vida. Que poder havia na simples obediência de Jesus. Ele superou aquele que tinha trazido toda a raça humana em escravidão e segurou-os com medo, escravizando. Vindo de em cena seu triunfo, o poder do Espírito Santo estava ao mesmo tempo em evidência em suas obras e palavras, de modo que a fama correu por todas as terras. Se Satanás tivesse triunfado no deserto, o Senhor Jesus nunca poderia ter realizado a sua missão. Sobre o tópico 4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, ele leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje se cumpriu essa escritura. Aqui o Senhor declara que a função do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. No capítulo 4, ao retornar da tentação, ele ensinou na sinagoga, sendo glorificado de todos. Suas palavras, não suas obras, são notadas aqui. É o mesmo nos versos que se seguem, quando fala no livro de Isaías, que ele chega em Nazaré. Após a leitura, ele diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Seu ministério como ungido pelo Espírito de Deus era um ministério da graça. Aqui aprendemos que o Espírito sobre ele, o ungido, ele para sua missão, a unção definindo para a realização do que tinha sido dado a ele para fazer. Sacerdotes, profetas e reis foram ungidos por Deus e por ordem de Deus, mas nunca houve tal missão para cumprir como esta. Isaías tinha profetizado dele, no detalhe do qual o Senhor lê nesse momento, e foi realizada com uma perfeição e feitude que glorificava a Deus e trazia mais rico, abençoados dos filhos de Deus. Mas como foi triste encontrar tal oposição mortal ao Messias, cheio do Espírito Santo, que tinha vindo a fazê-lo nada além do que era bom. Eles se maravilharam com as palavras de graça, mas questionaram a glória de sua pessoa, vendo apenas nele o filho de José. Então, quando ele os lembra que, embora a bênção divina estivesse disponível a seus pais, apenas estranhos dos gentios tinham se beneficiado dela, e eles se levantaram contra ele e tentaram matá-lo. Tal é o homem completamente exposto à sua distância
e ódio a Deus da graça mais rica manifestada em Jesus. O relato de Lucas é o dominador por sua intenção mais ampla de retratar o ministério de Jesus e a igreja, que resulta como o cumprimento das promessas de Deus, salvando o seu povo de Israel e torná-la uma luz para as nações. A unção do Espírito Santo esteve presente na vida e ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual Deus Pai o havia enviado. Tópico 2, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Subtópico 1, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e, em oração, aguardaram o revestimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. O início dos Atos é a história do início da missão aos gentios. Também são marcados pela experiência do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas é sobre o que Jesus começou a fazer e ensinar, mas Atos é sobre o que Jesus continuou a fazer e ensinar através da vida de seus seguidores. Atos destacam o cumprimento da profecia do Antigo Testamento e ilustram que o cristianismo não é uma ofensa à lei ou um costume romano. Os Atos começam com uma recapitulação da ascensão de Jesus mencionada no final de Lucas, no Evangelho. Jesus diz aos apóstolos que levassem sua mensagem para Jerusalém, Judéia e Samaria e para os confins da terra. Lucas usa esta declaração profética como um esboço para Atos, uma vez que os apóstolos são batizados com o Espírito Santo. Em Pentecostes, eles evangelizam o povo em Jerusalém. Logo são suprimidos na cidade e começam a evangelizar no território circundante da Judéia e Samaria. Eventualmente, a igreja aceita os crentes gentios e promove o evangelho em todo o mundo conhecido. Subtópico 2, a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remota a profecia de Joel. Cristo ratificou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, as línguas como que de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas. Nos 2 primeiros capítulos de Atos, somos apresentados com o Espírito Santo que virá no poder e mergulhará os seguidores de Cristo em si mesmo. Não só os seguidores de Cristo terão a cobertura externamente do Espírito, como os profetas antigos, mas o Espírito virá a viver dentro deles, assim como fez em Jesus. É por isso que a festa de Pentecostes foi um dia tão monumental para a igreja.
foi o dia em que ela foi cheia do poder de Deus e de todo o seu potencial. A partir desse ponto, o Espírito Santo desenha um papel de liderança, um papel de liderança. Em Pentecostes, os apóstolos experimentam algo totalmente diferente de quando foram enviados para as aldeias de dois em dois nos evangelhos. Agora, eles estavam cheios do Espírito, que carregava a autoridade de Cristo ressuscitado. Imediatamente, eles foram enviados com a capacidade de falar em línguas e foram preenchidos a ponto de parecer que estavam bêbados. Foi então que Pedro se levantou e deu o primeiro sermão da igreja, que foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito falou através de Pedro e confirmou sua presença entre os 120 e pelo menos 3.000 pessoas entraram no reino. Isso confirma as palavras de Jesus em Mateus 10:20. Pois não é você que fala, mas o Espírito do meu Pai falando através de você. Em muitos outros casos, com pessoas como Pedro, Paulo, Estevão, Filipe, vemos o Espírito Santo estar sobre eles e falando através deles para que o evangelho se espalhasse. Isso implica que o Espírito inspira a própria pregação. Isso não significa que o Espírito é apenas a força por trás da proclamação, pois ele também comprova a validade das próprias palavras, iluminando a pregação aos ouvintes, resultando em fé. O Espírito Santo não só fornece as palavras, mas também a fé e a ousadia de proclamá-las, como testemunhamos com Estevão. Ele devia estar ciente de que suas observações finais influenciariam o sinédrio, já que ele estava acusando-os de muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele viu o Espírito e recebeu uma visão para prepará-lo para o seu fim. Subtópico 3, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Cornélio e sua casa receberam Paulo, cheio do Espírito, e alvoroçou, Cornélio e sua casa receberam o evangelho pelo mover do Espírito. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. O livro de Atos demonstra outro nível de seu envolvimento em atos de poder. Vemos consistentemente o desenvolvimento da igreja primitiva, um padrão do Espírito enviando pessoas para lugares específicos, a palavra sendo pregada e milagres se manifestando para confirmar as palavras. Lucas proclama que, além disso, a palavra e os sinais iriam juntos, os sinais e maravilhas confirmando a palavra proclamada com ousadia. Isso não se limitava apenas aos apóstolos. Em Samaria, Macedônia, Ásia, todos os outros lugares onde o reino se expandiu, para o Espírito se movia através de curas e milagres. Paulo ganhou a atenção do procônsul pela cegueira do feiticeiro. Pedro viu a região de Jope se abrir por causa da ressurreição de Tabita. Dias depois de Pentecostes, Pedro e João terem visto os aleijados curados. Filipe fez maravilhas em Samaria, além daquele feiticeiro Elimas. Em cada caso, o Espírito Santo proclamava que Jesus é o Messias e que nesses homens não estavam apenas falando palavras vazias. A manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo. Tópico 3, o modelo pentecostal para a igreja de nossos dias, o revestimento de poder do alto.
Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ressalta-se que no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna, ou seja, a atualidade moderna de hoje, deve buscar o revestimento de poder. Então vamos lá, o batismo do Espírito Santo. No exato momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal e nos tornamos salvos e renascidos também instantaneamente, recebemos a terceira pessoa de Deus, o próprio Espírito Santo. A Bíblia nos diz que tanto Deus quanto Jesus vivem no céu. No entanto, quando nós aceitamos e somos salvos e nascemos novamente, literalmente recebemos o próprio Espírito Santo. Nossos corpos agora tornam o templo do Espírito Santo, porque ele agora está vivendo no nosso interior. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. E não só o Espírito Santo vem viver no nosso interior como resultado de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, mas a Bíblia também nos diz que agora nós nos tornamos selados com o Espírito Santo. De acordo com o dicionário Webster, a palavra selo significa confirmar, autenticar ou garantir para se comprometer. A Bíblia nos diz que nos é dado o Espírito Santo por Deus, o Pai, como uma garantia, como um depósito. Quando Deus diz que estamos selados pelo seu Espírito Santo, no momento de nossa salvação em Jesus, Ele está nos dando uma revelação muito poderosa sobre o que está realmente ocorrendo no reino espiritual. Não só estamos recebendo a presença do Espírito Santo, mas também estamos sendo selados com sua presença real. Esse selo agora se torna um laço espiritual muito poderoso entre Deus e nós. Batismo pelas águas antes de Jesus Cristo era um sinal de arrependimento e preparação para o Messias vindo. O batismo de águas hoje, após a morte da ressurreição de Jesus, é um sinal de conversão. Esse ato é feito em obediência ao Senhor Jesus para simbolizar-nos unido em sua morte e ressurreição. A primeira parte do batismo das águas hoje envolve acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, arrepender-se do pecado e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando alguém está descendo as águas do batismo, essa pessoa está confessando: eu mereço a morte. A água simboliza a ressurreição em um crente em Cristo. Ser levantado para fora das águas expressa nossa nova vida em Cristo, nossa união com Ele. Nosso Pai Celestial criou Jesus fisicamente dos mortos e lhe deu vida. E Ele fez o mesmo por nós. Espiritualmente, nossa família, amigos, incrédulos precisam ver essa mensagem em nossa vida. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Subtópico 2. Como evidência inicial, a palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar.
Por isso a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. O batismo no Espírito Santo sempre resulta em falar em línguas. Os apóstolos receberam o Espírito Santo na ressurreição de Jesus, mas foram batizados em seu espírito no dia de Pentecoste, o revestimento de poder. Embora falar em línguas tenha sido proeminente no livro dos Atos, o Espírito Santo escolhe o que os crentes receberão. Todos os crentes são capacitados por um e pelo mesmo Espírito que reparte para cada um individualmente como ele quiser. Na maioria das vezes, o resultado é falar em línguas, mas há muitos crentes que estão cheios do Espírito Santo, que não têm o dom de línguas. Isso não os torna menos espirituais do que aqueles que falam em línguas. Plenitude do Espírito Santo, subtópico 3. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Está cheio do Espírito Santo. Um termo bem comum que nós ouvimos até também, nós vemos no Novo Testamento, é o enchimento do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo pode ser descrito como quando o Espírito de Deus nos enche de seu poder, ousadia, amor, sabedoria e dons. Isso é algo que ocorre inúmeras vezes na vida de um cristão e é algo que a Bíblia nos ensina a buscar continuamente. A Bíblia nos ensina a ser preenchidos com o Espírito repetidamente. Isso é algo que deve aumentar em nossas vidas. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A plenitude do Espírito Santo resultará em amor, gratidão e adoração renovada. Além disso, estar cheio do Espírito resultará em maior santificação, serviço e dons espirituais. Ao longo da narrativa de Lucas, há referências à promessa do dom, do derramamento, batismo, plenitude, poder, testemunha e orientação do Espírito Santo. Seria impossível explicar a progressão do Evangelho além do trabalho do Espírito Santo, pois foi o Espírito Santo que possibilitou aos crentes realizar o ministério que fizeram, ter a proteção necessária para não ser imediatamente exterminado e forneceu as confirmações milagrosas das palavras do Evangelho. Podemos olhar para o papel do Espírito Santo no livro de Atos e no início da igreja em muitos aspectos. Ele é o vento e o fogo, ele é o navio e o mar, e ele é a estrada e o cavalo. Todos esses exemplos nos demonstram que o Espírito Santo é tanto o agente do movimento quanto o produtor dos meios necessários para serem movidos. Um fogo deixado calmo ali, sem colocar mais madeira, ele vai queimar. Um navio fora da água não se move e um cavalo viaja muito mais longe em uma estrada em que os campos não são lamacentos. A experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. Conclusão na revista. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na igreja do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelos
pentecostais, né? Submisso ao ensino das escrituras sagradas. No nível teológico, né? Entendemos que ele, o Espírito Santo, é o controle, a autoridade e a presença de Deus no mundo. Ou seja, ele é o Senhor. Como Jesus é profeta, sacerdote e rei, o Espírito Santo é a palavra de Deus, é a presença permanente e mediadora e em seu poderoso controle sobre todas as coisas. O Espírito Santo é o poder de Deus sobre a terra, pois pelo Espírito Jesus realizou muitos milagres, teve visão profética das pessoas e experimentou a ressurreição dos mortos. Pois foi pelo Espírito Santo em que Jesus foi capaz de se mover em sua natureza divina sobre a terra, e agora esse mesmo Espírito repousa sobre os seguidores de Jesus. Lição 11, estamos chegando na reta final. Deus abençoe você, o seu ministério, a sua família. Tenha uma semana abençoada. E se Jesus não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.